Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, bem-vindos ao terceiro episódio do programa Brasil, Razões para Acreditar. Comigo, Fausto Oliveira, todos os domingos aqui no canal da Revolução Industrial Brasileira no YouTube. O Brasil, Razões para Acreditar de hoje vai tratar de um assunto sensacional, fascinante, que são as potências ocultas das favelas brasileiras. Você sabe que aqui a gente discute o desenvolvimento do Brasil em todos os seus aspectos, absolutamente todos. Tudo que for necessário para trabalhar melhor a ideia de um Brasil desenvolvido, a gente não foge da raia e vai discutir, vai tentar propor caminhos. Essa é a missão da Revolução Industrial Brasileira. Antes de começar o Razões para Acreditar de hoje, eu queria agradecer a você por investir na Revolução Industrial Brasileira. Eu tenho recebido muitos apoios, tanto por parte do programa Apoia-se, como por parte do Pix, que eu coloco aqui embaixo em todos os vídeos, o que mostra que você está acreditando no que eu tenho feito aqui. E tem razão para acreditar mesmo, porque o trabalho aqui é muito sério, a discussão é profunda, as lives de sexta têm mostrado isso, como você já participou, já sabe, não é verdade? Que não vamos fugir da raia e vamos continuar batendo para que a discussão de desenvolvimento e enriquecimento desse país possa finalmente voltar, ganhar corpo, ganhar terreno e acontecer. Então, muito obrigado por investir na Revolução Industrial Brasileira. Eu estou muito contente com o apoio de cada um de vocês. E se você não apoia ainda, por favor, considere. Tem aqui embaixo os dados para você também participar desse movimento que eu estou criando para resgatar um pouco assim de tesão nacional, né? Nós precisamos ter mais tesão no nosso país e ser menos impotentes em relação ao futuro dessa terra. Nós somos potentes e precisamos exercitar essa potência. Esse é o convite que eu te faço. Muito bem, indo ao tema do Brasil, Razões para Acreditar de hoje, eu gostaria de primeiro introduzir a seguinte ideia. Todo mundo discute favela no Brasil. Eu mesmo venho de uma cidade, o Rio de Janeiro, em que grande parte do território se tornou favela. Acontece que a favela, essa criação da história brasileira, ela é um fruto da desigualdade estrutural. Ela não pode ser tratada como um efeito, como um problema que apareceu do nada. E nem tampouco as suas soluções vão aparecer do nada. Ela é um fenômeno histórico, ela ocorre por causa de uma diversidade de fatores da nossa história, uma estrutura social muito desigual, historicamente não foi capaz de assimilar as populações oriundas da escravidão, tanto negra quanto indígena, tanto no meio do Brasil, lá no campo, quanto nas cidades litorâneas, e em função disso a realidade que se tem hoje é a dessa expressão territorial da desigualdade, muito forte, muito marcante, e que degenera em uma série de problemas, como, por exemplo, controle de tráfico de drogas, milícias, etc., etc., que a gente sabe muito bem. E um abandono por parte do poder público, claro, naquilo que é dever do poder público prover, como, por exemplo, serviços de qualidade, infraestrutura, etc. Mas é isso, é muito difícil prover essas coisas a partir do momento em que aquele território demarca fisicamente a desigualdade social, demarca fisicamente o extremo fosso que separa os dois Brasis. O Brasil de classe média alta, que consegue viver vidas mais ou menos modernas ainda, e o Brasil dos excluídos, o Brasil desse pobre, o Brasil miserável que vive em profunda necessidade. Porém, muitas vezes a gente consegue identificar nas favelas muito mais potência econômica do que no chamado asfalto. E é sobre isso que o Brasil, Razões para Acreditar, quer conversar hoje. Uma reflexão sobre a potência oculta das favelas brasileiras. Não é verdade que as favelas brasileiras sejam territórios onde não haja nada a se aproveitar. Tem muita gente que olha para a favela e vê um emaranhado de casas, um emaranhado de gente, um emaranhado de uma confusão e não consegue enxergar ali nenhuma potencial, nenhuma potência. E isso é uma visão muito incorreta, muito de quem nunca entrou lá, nunca vivenciou, nunca conheceu uma pessoa que mora lá. E essa semana mesmo, e foi por causa disso que eu escolhi esse tema para o programa de hoje de domingo, eu recebi um comentário de um camarada aí que é um morador de uma favela, não sei em qual cidade, me perguntando isso. Ele falou, Fausto, o que você aplica de todas essas ideias que você coloca na Revolução Industrial Brasileira para a favela? Porque eu moro numa favela, ele me falou isso, né? E eu não consigo identificar as conexões de tudo isso que você fala, de industrialização, sofisticação produtiva, etc, etc, com o território da favela. O território da favela parece excluído até das melhores possibilidades que o Brasil tem. E não é verdade.
O território da favela precisa ser incluído. Acontece que as dinâmicas econômicas convencionais do capitalismo funcionam dadas certas condições. E as condições básicas, né, que são as de funcionamento elementar do capitalismo, né, moderno, nas favelas brasileiras muitas vezes elas não existem. Então tem muita gente de favela hoje no Brasil que ainda não tem, por exemplo, endereço. Então, por não ter endereço, sequer consegue pleitear um emprego formal em algum lugar. Então tem muitas distorções acumuladas aí. E eu acho que o que é necessário para debater favela de uma maneira correta, de uma perspectiva desenvolvimentista de verdade, aquela que inclui a favela num processo de desenvolvimento nacional, em que todos os territórios da nação sejam contemplados pelo desenvolvimento, será uma perspectiva que perceba a necessidade de adaptar as formações econômicas para as realidades dos territórios excluídos. Porque se é verdade que nós temos territórios excluídos, são grandes, são populosos e são muito demandantes, são muito necessitados, é necessário então que se invente novas formas econômicas que se adaptem àquela realidade. E é evidente que essa invenção vai se dar muito com a participação da própria favela. A favela tem que ter a voz para poder dizer qual é a formação econômica que ela necessita e que ela deseja explorar com ela própria. E aí, poderes públicos, poderes privados, sociedade em geral precisam se adaptar a isso. Essa é uma face importante de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, sem a qual qualquer outro projeto de desenvolvimento vai continuar excluindo aqueles territórios, na melhor das hipóteses, oferecendo a eles empregos de uma qualidade um pouco melhor. Porém, como a gente sabe, a favela hoje tem basicamente dois caminhos dentro da economia regular, né? Tirando essas coisas degeneradas, tipo associação com tráfico, etc. Mas os dois caminhos são o quê? Ora, o emprego de baixa qualidade no asfalto, em geral comércios, etc. A questão da informalidade, não é verdade? E o elenco de iniciativas que, por mais bem intencionadas que sejam, são sempre muito limitadas, que na história recente do Brasil ficou conhecido como projeto social. São coisas muito boas, não tenha dúvida. Muita gente vai lá ensinar garotos de favela, por exemplo, a tocar instrumentos musicais e fazerem orquestras, ou então criarem grupos disso e daquilo e vão se inserir e tudo. Porém, são sempre limitados a casos pontuais, não resolvem o problema estrutural da economia da favela. Para resolver o problema estrutural econômico da favela e fazer a favela ficar rica como ela precisa ser, aí você precisa inventar e adaptar formas socioeconômicas adaptadas àquela realidade e colocá-las para funcionar. Então, por isso que o título do Razões para Acreditar hoje, do episódio 3, é Despertar a Potência Oculta da Favela. Como? Propondo e aplicando formas econômicas novas que se adaptem a essa realidade, achando, como a gente coloca aqui no programa dominical, as inteligências coletivas daqueles territórios, uma vez que elas sejam ativadas, colocadas então para funcionar, e essas inteligências coletivas se ganharem corpo real de empreendimentos coletivos que façam do favelado, do morador da comunidade, muito mais do que um cara que sai para trabalhar no asfalto e por má remuneração e volta estourado e tem que viver aquela vida complicada que tem lá, desatendido, desassistido. Não, que ele se torne um empresário coletivo, um participante de um esforço da própria comunidade para se colocar de pé e andar com as próprias pernas. E aí, eu quero discutir algumas ideias aqui que eu particularmente nutro, com a ressalva imediata de que são ideias minhas. Eu quero deixar claro que as ideias, na verdade, precisam nascer e serem geridas e serem gestadas pelas pessoas de lá. Eu não sou uma dessas pessoas. Então eu apenas sou, como uma pessoa preocupada com o desenvolvimento do Brasil, interessado em propor. Então eu proponho, agora, evidentemente, o território excluído é que precisa desenvolver a sua própria solução. Mas eu tenho aqui algumas ideias com as quais eu gostaria de discutir, pelo menos para mostrar, no limite do que cabe dentro de um vídeo de YouTube, por que existem razões para acreditar nas favelas, por que elas podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa, as pessoas da favela precisam ser incorporadas ao sistema educacional brasileiro.
Ponto. E não digo isso apenas na perspectiva de que se precisa ter, por exemplo, cotas nos concursos públicos municipais para o magistério, esse tipo de coisa. Não, eu quero dizer o seguinte, as escolas, todas as escolas, principalmente as escolas privadas, onde são educadas as crianças da maioria branca da sociedade de classe média, precisam aprender desde cedo a ter contato com a realidade da favela. Como? Indo lá? Também, mas não necessariamente. Mais importante do que uma visita lá, que fica um aspecto meio visita antropológica, parece que eles estão indo ao zoológico, é uma coisa muito indesejável, não é verdade? Porque as perspectivas culturais aí são todas muito contaminadas de antemão, correto? Então, é preciso que sejam contratadas pessoas das favelas para as escolas privadas para realizar na prática essa integração, ensinar para as crianças e para os adolescentes o que é a vida na favela, o que é a vida no Brasil excluído, para que isso possa começar a gerar interações sociais que possam vir a permitir espaços novos para um desenvolvimento salutar das pessoas que estão lá, nos territórios excluídos. Agora, passando para a questão um pouco mais produtiva, eu queria indicar algumas tendências aqui. Por exemplo, eu sempre gosto de falar de encadeamentos produtivos. Existem potências econômicas que hoje estão lá subaproveitadas, ocultas e, em geral, dispersas nas favelas brasileiras e elas precisam ser reunidas, precisam ser coordenadas. Uma vez que elas sejam reunidas e coordenadas, todo tipo de produto pode surgir daí. Eu posso falar alguns, mas certamente haverá uma fila de outros. Então vamos lá. Produtos do tipo artesanatos, comidas, pastifícios, produtos feitos com reciclagem de materiais, uma série de coisas, materiais de construção inovadores, reciclados dessas coisas, ou, por exemplo, coleta de embalagens que são transformadas em outras embalagens, etc. Tudo isso é muito bom. Porém, sem encadeamento, nada disso se realiza economicamente. Então, o que é o encadeamento? Os territórios das favelas precisam ser formalizados como empreendimentos dessas coisas, sejam microindustriais, sejam prestação de serviços, e levados a participar da economia do asfalto, da economia real brasileira. Não é? Precisam se tornar fornecedores dos supermercados, precisam se tornar fornecedores das cadeias de loja de roupa, precisam se tornar fornecedores dos laboratórios, das clínicas, etc. De vários tipos de coisas, seja de produtos, seja de serviços. Não podem ser reféns mais da figura do intermediário. O intermediário é aquele que vai contratar o sujeito lá para ele varrer o chão, por exemplo, num hospital. Ora, o que impede que a mesma população da comunidade pegue, abra a sua cooperativa, formalize esse empreendimento e ela vá prestar o serviço cobrando o preço que o patrão antes cobrava como intermediário, aquele que não faz nada dentro do processo, porque quem fez ele apenas assina um contrato. Quem faz, na realidade, é a pessoa que vai lá limpar o chão. Então, esse tipo de formação econômica precisa ser estimulada. Isso, para ser estimulado, precisa de um projeto, precisa ser formalizado. Uma vez formalizado, precisa ser equipado. Uma vez equipado, precisa ser colocado dentro da economia, precisa ser conectado à economia. O mesmo vale para, por exemplo, beneficiamento de alimentos. Todo mundo sabe que na favela tem um comércio. O favelado não é pobre, no sentido de não ter dinheiro nenhum. Eles têm. Eu já conheci muita gente moradora de favela que, por exemplo, me convidaram para excelentes feijoadas regadas a feijoadas luxuosas. Eu já tive essa experiência. Então não é verdade que eles não têm. Então eles precisam se reunir, organizar isso e fazer todo tipo de produto. Por exemplo, compotas, marcas, né, de alimentos envasados, bem formalizados, com licenciamento lá dos órgãos competentes e colocar nas cadeias supermercadistas e colocar nas cadeias de varejo do comércio do asfalto. Né? Dentro dessa perspectiva mais produtiva, uma outra possibilidade que eu vejo muito grande tem a ver com as culturas, né, que nasceram dentro das comunidades excluídas brasileiras e que, por terem nascido lá, são legitimamente propriedade cultural dessas pessoas. Tá aí o samba, tá aí o maracatu, tá aí o passinho, tá aí o funk, tá aí tudo isso. Muito bem, tudo isso é potência econômica. Como se ativar essa potência econômica? Vejam, eu não vejo por que hoje, todas as escolas de samba usam instrumentos musicais feitos por empresas
formais, indústrias de instrumentos musicais formais da economia que não é favelada, da economia não favela. Muito bem. Por que a favela não pode produzir os seus próprios instrumentos musicais? Porque hoje a indústria, essa indústria pequena, de pequena escala, ela é uma indústria que está voltando para o artesanal. Ela pode fazer isso. Ela tem condição de pegar, utilizando o capital que ela pegue emprestado através de programas que financiem isso, transformar o talento do toque, o talento do batuque, o talento de conhecer a percussão, de saber afinar de ouvido, esse tipo de coisa, numa grande fábrica, numa grande unidade produtiva de instrumentos musicais que sejam instrumentos percussivos ou não. Correto? E criar marcas internacionais até de instrumentos musicais numa iniciativa industrial comunitária das favelas brasileiras para o mundo. Ora, se não são eles que fazem a alegria do carnaval, se não são eles que fazem essa maravilha da tecnologia musical que é uma bateria de escola de samba, quem já viu uma de perto sabe o que eu estou falando, aquilo parece impossível de fazer. Aquilo tem uma inteligência profunda coordenando aquilo. Então por que aqueles caras, enquanto se preparam para o carnaval, etc, etc, também não viram uma unidade produtiva de instrumentos musicais? Mesma coisa com os cavaquinistas, mesma coisa com tudo mais. Não é verdade? Então a perspectiva produtiva do setor de música para a economia da favela é muito promissora. E aí, com a digitalização do comércio internacional, hoje é muito fácil transformar esse tipo de empreendimento coletivo até mesmo em um empreendimento coletivo multinacional dentro das favelas brasileiras. Não é uma coisa impossível. Está aí mais uma via que se pode explorar dentro das favelas para gerar riqueza e desenvolvimento. É uma das razões para acreditar. A questão da dança e da coreografia, outra cultura que sempre foi muito alimentada dentro das favelas, a ponto de gerar produtos sensacionais. Eu diria, por exemplo, eu ao mesmo tempo que eu acho até um pouco chato, por exemplo, assistir balé clássico, eu não consigo assistir na TV um grupo de passinho e ficar parado. É uma coisa de maluco. Você olha aqueles garotos fazendo aqueles passos, o tal do passinho, e é muito impressionante. É muito talento. Os caras têm um jeito de dançar que é muito específico, é uma criação deles, e os movimentos, você vai ver as disputas, você vai ver as maneiras como eles se apresentam e tal, e ganham as disputas, fazem mais, querem fazer melhor para ganhar as disputas. A coisa fica muito impressionante. Então, assim, tudo bem, existe esse talento. Como nós damos economia para esse talento do passinho, do passista de samba, etc, etc? Apenas fazendo eventos de apresentação na Zona Sul do Rio de Janeiro? Apenas fazendo eventos de apresentação nos teatros, etc? Eu sinceramente acho isso muito pouco. Ainda está na perspectiva antiga, correto? De pegar a favela e transformar numa espécie de produto para show, né? E eu acho isso limitado, para dizer apenas uma palavra neutra. Eu acho limitado e acho que a favela, através da sua potência coreográfica, que está no passinho, está no samba, está em maracatu, está em todas as coisas, todo tipo de dança, que é algo que tem uma economia própria no mundo inteiro, ela pode perfeitamente se derivar, não para se tornar um celeiro de talentos para as companhias de dança que já existem, por exemplo, que é uma coisa que acontece. Não, elas têm que abrir as próprias companhias de dança. Abrir as próprias companhias de dança, coletivamente. Eles têm que ser donos das companhias de dança. Eles têm que fundar escolas de dança. Eles têm que abrir, inclusive dentro do território excluído, para que ele deixe de ser excluído e se integre, abrir as escolas onde aquele garoto e aquela garota da elite, da classe média, branca, vá querer estudar passinho para poder aprender a dançar passinho, estudar o funk para poder dançar o funk, o mesmo com o rap, o mesmo com as rimas, o mesmo com tudo isso. Todas essas economias da cultura
que pairam na favela, que hoje estão dispersas, precisam ser organizadas para que se tornem empreendimentos que enriqueçam a favela. A mesma coisa pode acontecer com todo tipo de microindústria ligada à alimentação, ao têxtil especial, porque aí quando falamos de têxtil não é apenas roupa para vestir. Se as escolas de samba conseguem montar um aparato têxtil, né, de alta criatividade todos os anos, mesma coisa com os carros alegóricos, né? Pense em tudo aquilo transformado em produto. Como? Ora, claro, ninguém vai sair por aí fantasiado de escola de samba num dia normal, eu sei. Mas as comunidades têm a capacidade de se associar, olha o encadeamento aí, se associar com marcas de moda, fábricas de roupa, até que abram as suas próprias e se tornem fornecedores para quê? Para trazer criatividade à indústria têxtil, para trazer criatividade à moda, para trazer outra visão, outra estética a uma série de indústrias que estão aí colocadas e que geram riqueza. Se não houver esse encadeamento, vai continuar havendo apenas o processo da exclusão. E aí não adianta nada que alguém vá lá e descubra um baita de um talento numa favela que, sei lá, desenvolveu uma impressora 3D a partir da sucata, ou um baita de um talento que dança muito bem e foi lá pro Bolshoi. Tudo isso é muito bom, mas acontece que tem efeito limitado a indivíduos. E as favelas reúnem milhões e milhões de brasileiros que precisam de solução. Então o que eu estou tentando apontar aqui são caminhos para solução estruturais. Caminhos estruturais para as favelas não deixarem de ser favelas. Isso aí é uma decisão delas, a partir do momento que elas queiram virar bairro. Só que eu acho que para quando elas quiserem virar bairro, elas precisarão ter economia autônoma, independente, para estarem andando com as próprias pernas. Correto? E lógico que enquanto isso eu seria favorável, evidentemente, a qualquer programa de infraestrutura que levasse condições para lá, programas de habitação popular que tirassem as pessoas que quisessem sair de lá, que estivessem nos piores lugares e não conseguissem ainda, porque a favela tem isso também, tem vários lugares diferentes, tem lugares bons e lugares ruins. Então tem as pessoas que quisessem sair de lá, que saíssem, fosse para Minha Casa Minha Vida, programas populares de moradia, etc. Não teria nada contrário a isso, né? Porém, nada disso resolve o problema econômico estrutural dos territórios excluídos brasileiros. E essas seriam as soluções que eu gostaria de apontar para que o Brasil possa voltar a acreditar na potência econômica daqueles que são os seus excluídos. Nós excluímos eles. Agora nós precisamos ir lá e não só estender a mão no sentido caritativo da coisa, mas estender projetos, estender formações, ideias de formação econômica para que eles possam se erguer com as próprias pernas. E andar e serem felizes e serem grandes, como tem que ser, como podem ser, a partir do próprio, né, esforço, cabeça, inteligência e trabalho. Então era isso, pessoal. Esse foi o Brasil, Razões para Acreditar, terceiro episódio de hoje. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a você por investir aqui na Revolução Industrial Brasileira. Acho que se você viu esse vídeo até o final, deu para entender que o assunto é sério, né? A gente está tentando quebrar muitos dos consensos que existem na sociedade e que são muito ruins no sentido de que condenam o Brasil a ser um país sem remédio, a um país sem solução. E essa é uma ideia péssima, uma ideia horrorosa, porque sim tem remédio, sim tem solução. É impossível não ter solução. Daí, por isso eu não desanimo, por isso eu venho aqui todo dia falar com vocês nos programas aqui da Revolução Industrial Brasileira. Peço que você se inscreva, que dê o like, que espalhe esse vídeo por aí. Gostei de falar sobre esse tema, obrigado. Até domingo no próximo Razões para Acreditar.